obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Amém, os irmãos, para poder se assentar? Vamos ver um tema, né? Essa campanha. Confesso para os irmãos que no início eu achei bem diferente, porque eu nunca tinha visto uma campanha de amor. Mas, irmãos, quando eu comecei a ler, eu lembrei nessa igreja, comecei a frequentar aqui, a gente estava no meio da campanha, não teve isso. Mas, irmãos, aprendi muito com essa campanha. E, bom, irmãos, falar sobre alguns tipos de amor. Porque, irmãos, na língua portuguesa, a palavra amor é muito genérica. Eu posso lhe dizer que eu amo a minha esposa, eu amo os meus irmãos, eu amo a minha mãe, mas eu amo isso. Aí eu vou dizer que o mesmo sentimento que eu sinto pela minha esposa, eu sinto pela pizza? Não, né? A gente vê que no português a palavra amor ela é bastante genérica. E a nossa base, ela é a Bíblia. Dentro da Bíblia a gente vai ver vários tipos de amor. Eu trouxe, né, 4, e um deles a gente vai falar com mais profundidade, porque ele aqui é o mais importante. E trouxe também um tipo que é um amor muito comum, que a Bíblia ela faz uma referência, mas não é o grande foco. O primeiro amor que eu quero falar, irmãos, é o amor platônico. O amor platônico recebe esse nome porque ele foi trazido à tona na Grécia Antiga por um filósofo chamado Platão, e que na tradução para o português ele é chamado de paixão. É aquele tipo de amor que é um amor físico, um amor natural. O apaixonado, segundo a ciência, ele é até considerado como uma pessoa que está doente. É um sentimento que ele provoca no corpo humano a liberação de um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio da saciedade. Aquele que está apaixonado sempre quer estar perto daquela pessoa que é o motivo da sua paixão. Ele não enxerga os defeitos que a pessoa tem. Ele não consegue ver parte do caráter que aquela pessoa tem. A pessoa para ele torna-se uma pessoa perfeita. Mas, irmãos, ele é um amor passageiro. Segundo a ciência, a paixão ela dura exatamente 2 anos. Até 24 meses, esse sentimento ele desaparece. Esse amor, ele é um amor condicional. Ele está condicionado a uma outra pessoa. A pessoa, né, ele é muito feliz quando ele está apaixonado por alguém e ele é correspondido. Quando a pessoa não recebe essa correspondência, ele sofre. Até por isso que o desenho do coração relacionado ao amor, ele tem aquela pontinha, que é muito diferente do coração que está dentro do peito, que é o coração humano, que bombeia o sangue. Porque aquela pontinha representa o sofrimento. Então, irmãos, há muitas pessoas que, por não ter um amor correspondido, uma paixão correspondida, eles sofrem, fazem loucuras, eles sofrem de uma dor que o psicólogo Pedro Calabrese ele chama de a dor do coração partido. Irmãos, é um sentimento que a gente deve muito vigiar, acometido principalmente pelos jovens que estão começando a descobrir, né, a vida. Irmãos, o grande despertamento para esse sentimento a gente vê lá na Bíblia,
Sansão poderia ter se interessado por qualquer mulher dentro do povo de Israel, mas ele foi se apaixonar justamente por uma mulher filisteia, e que trouxe, eu não vou aprofundar dentro de Sansão, porque não é o foco, mas esse sentimento trouxe a ruína para ele, e também padeceu o povo de Israel não cumprindo na vida dele, na vida de Israel, o propósito de se libertar dos filisteus. O outro tipo de amor é o amor filho, que é o amor de amigo. A Bíblia, irmãos, vem lá nos falando em Provérbios, no capítulo 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que irmãos. Por que, irmãos? A Bíblia vem falando que aquele que tem muitos amigos ele sai perdendo. Porque nem sempre a correspondência de um sentimento de amizade é correspondido por outra pessoa. Então, quanto mais você tem, entre um vai sempre existir aquele que não tem a mesma correspondência. Mas existem pessoas que caminham junto com você. É para ir longe, nós vamos junto. É para orar, a gente vai junto. É aquela pessoa que está contigo para aquilo que deve é. Esse, irmãos, é um amor filho, mas ele é um amor também condicional. Ele está condicionado à correspondência de outra pessoa. Você tem, né, um amor por um amigo, porque ele também te considera. Existe também, irmãos, um amor chamado histórico, que é o amor familiar. A gente vê dentro da Bíblia uma expressão desse amor lá em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 32, que é o versículo do filho pródigo. Ou seja, aquele jovem, ele saiu da sua casa, ele levou metade daquilo que o pai tinha, desperdiçou tudo, e quando ele voltou, o pai o aceitou de volta. O pai demonstrou que o amava. Irmãos, quem que é o pai que não ama, né? O filho? Ele é seu filho, de madrugada ele passa mal, ele arruma um carro, ele põe o filho nas costas, ele parte para o hospital. Seu filho, ele dá ao filho não só aquilo que o filho quer, mas aquilo que o filho precisa. Ele cuida, ele perde noite de sono, ele zela. Esse é um amor misto. E a Bíblia vem falando também de um outro amor, que é o amor eros. É um amor sexual, um amor carnal, o amor do marido para com a esposa. A Bíblia, irmãos, ela tem um livro chamado Cantares de Salomão, onde Salomão expressa com Sulamita todo o sentimento eros que ele possui. A gente vê como que a Bíblia é linda, né? Como é que ela é abrangente. Ela vem tratando cada tipo de amor, cada tipo de sentimento. Irmãos, fica para a gente também aqui uma advertência. Olha só, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 29. Olha o que essa palavra fala sobre o amor eros. E muitas vezes a gente pensa que o amor eros é só, né, aquele amor motivado pelo contato físico, mas ele também expressa zelo, ele expressa cuidado. Lá em Efésios 5, 28 e 29, fala assim, ó: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida, como também Cristo fez com a igreja. E aqui, irmãos, também vai uma advertência. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratam-nas com honra,
como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Uma parte que eu quero frisar aqui, de forma que não sejam interrompidas, ou seja, aquele que não trata com carinho, não trata bem a sua esposa, as suas orações não são ouvidas. O pessoal pode dobrar o joelho aqui, orar, louvar, pode ver até pirueta, a oração dele não vai passar do teto. Da mesma forma, a palavra está destinada, que está falando do marido, mas da mesma forma serve para a esposa, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado, mas ela também corta do outro. E também, irmãos, é um amor condicional. Ele está condicionado ao amor que a esposa tem pelo marido e que o marido tem pela esposa. Quando, irmãos, o amor acaba de uma das partes, acabou tudo. O casamento, ele só vai para a ruína, a não ser que se busque em Deus. E tem que partir de ambas as partes, refazer essa aliança, buscar em Deus o resgate desse sentimento. Agora, irmãos, eu quero entrar dentro da parte mais importante do amor, que é o amor que não é condicionado a nada. É um sentimento que existe porque não precisa haver uma correspondência, que é o amor ágape, o amor de Deus. E muitas vezes a gente pergunta o que é o amor ágape, as pessoas respondem exatamente isso. É o amor de Deus. Mas será que esse amor tem que partir somente de Deus? A resposta é não. O amor ágape, ele está contigo dentro de cada um de nós. Até porque os nossos corpos é o templo do Espírito Santo. O amor, ele é um mandamento. A gente viu, os primeiros versículos que eu vi aqui, lá em João, lá em Apocalipse, que ele é um mandamento. E aquilo que diz que ama, ele não ama, ele é o quê? Mentiroso. A gente viu aonde cabe a mentira. De todas as coisas que a gente pode contemplar com os nossos olhos, tudo é criação de Deus. Aí você vira para mim e fala assim: irmão, mas esse púlpito, essa Bíblia, esse microfone, não foi Deus que criou, mas Ele capacitou o homem para criar. Deus, Ele é o Criador indireto. Mas existe uma única coisa que Deus não criou. Alguém se arrisca a dizer o que é? Exatamente. Conta de parabéns. Olha só, a única coisa que Deus não criou, que é direcionado, que que a Bíblia fala que o seu autor, o seu criador é o diabo, é a mentira. Tirando mentira de todas as coisas, o responsável, o corresponsável é Deus. Olha só, irmãos, lá em João capítulo 15: o meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. E olha só, irmãos, lá em Tiago, que ele diz: todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. O amor ágape está dizendo que você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha lá em João 4:20. Eu já vi que se alguém ama a Deus e se é que não ama o seu irmão, é mentiroso. Vemos como em espelho